Lean, ele é uma palavra que foi americanizada, né? A tradução dela é enxuto, né? Livre de desperdícios, e aí a gente fala de filosofia, né? Então, o Lean, ele é uma filosofia. Mas o primeiro alicerce do Lean é respeito às pessoas, né? E uma busca, com isso, uma busca constante em eliminação de desperdícios, e eliminação no que não agrega valor. Para que a gente faz isso? Para dentro do nosso processo, seja ele produtivo, seja ele um processo de escritório, que a gente reduza o nosso lead time, que é o nosso tempo de processamento ponta a ponta, né? O começo do trabalho até o fim do trabalho, né? Que a gente evite, elimine efetivamente o que não nos está agregando valor dentro desse processo, dentro desse ciclo. Por que nós fazemos isso? Para brilhantar quem? Os nossos clientes, né? E a cada caminho sinuoso desse que vocês estão vendo que não é uma reta, e por que não é uma reta? É realmente para demonstrar que não é fácil, mas é extremamente gratificante os resultados. E a gente precisa ter muita resiliência nesse caminho, né? É a constância do propósito, efetivamente, é a missão que nós falamos dentro do Lean. Então, basicamente, o Lean nós passamos por filosofia, respeito às pessoas, busca incessante, incansável por eliminação de desperdícios, e com isso mais agregação de valor, redução dos nossos tempos, dentro do processo, dentro da empresa, com foco muito grande nos nossos clientes. Falando um pouco do pensamento Lean, a gente fala de valor, né? Nós acabamos de falar do valor do cliente, a importância de olhar a ótica do cliente. Nós falamos de fluxo de valor, ou seja, alinhar as atividades de uma maneira sequencial, de uma maneira inteligente, que crie valor. O terceiro ponto, um fluxo contínuo, ou seja, depois que eu criei o valor, as atividades sequenciais, eu não posso ter que esse fluxo interrompido. Esse fluxo não pode ser interrompido, ele tem que ser contínuo. Sempre que alguém me pede a atividade aí, bastante estruturado, a nossa produção puxada, e aí, fazendo certo da primeira vez, a busca incessante pela perfeição. A Toyota traz muito isso na história dela, né? O fazer certo da primeira vez, o testar, errar, mas realmente buscar a perfeição. E esse é um grande ponto do pensamento Lean. E falando um pouco, né, do pensamento Lean, o pensamento enxuto, né, nós temos esse paradigma antigo aí, que é o paradigma, né, o copo meio cheio, meio vazio, e aí só para vocês fixarem, quando a gente fala do pessimista, né, o que o pessimista fala de um copo dessa forma? Ele fala que esse copo, ele está meio vazio, certo? E o otimista? O otimista fala que o copo está meio cheio. E um pensador Lean, o que o pensador Lean efetivamente vai falar desse copo? Ele vai falar que esse copo tem o dobro do tamanho que ele precisa. Metade do copo aqui eu estou armazenando ar. Esse copo poderia ter a metade, ou seja, metade desse copo é desperdício, né? Então, esse é um foco muito grande do pensamento Lean. Vou trazer para vocês duas ferramentas, uma ferramenta de transformação e uma ferramenta de sustentação que nós utilizamos. Todo mundo que fala em Lean fala de Kaizen, efetivamente, né? E o Kaizen, ele é muito mais do que uma ferramenta de melhoria contínua, né? Ele fala muito de filosofia. Vou mostrar um pouco para vocês da origem da palavra, da importância dela e o quão forte é essa metodologia, né? Então, o Kaizen, né, o Kai é mudar, o Zen é para melhor, nesse kanji do Kaizen. Então, é a melhora em pequenos passos. O Kaizen, ele traz isso, né? Não é uma melhoria grande a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, não, são pequenas melhorias diárias, né? A constância do propósito, é o hábito, é a rotina, são os rituais, né? É a melhoria em pequenos passos. Então, nós falamos, é a melhoria contínua em todas as pessoas, todos os dias, em todas as áreas da empresa. E aí, explicando um pouco para vocês a origem, né? A origem do ideograma, esse desenho e as explicações do Sansei Masaki Mai, do Kaizen Institute, uma pessoa também espetacular ali, com uma vivência, trabalhou junto com a Toyota, né? Conheceu o Taiichi Ohno,
E ele mostra, agora eu vou precisar um pouco da imaginação de vocês, aqui no kanji do Kai, né, no canto esquerdo da tela, ele tem uma divisão, né, então ele mostra do lado esquerdo aqui o Kai, que é a mudança, é o eu, né, é uma pessoa, eu mesmo, do lado, logo do lado direito aqui, próximo, ele mostra um conjunto de chicotes, né, então uma pessoa se autoflagelando. E qual é a conotação disso no Japão, né? Para o japonês, mudar dói, né? Então, o Kai é mudar. Então, toda mudança dói, né? Isso acontece com a gente também, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, precisa mudar, isso gera incômodo, isso realmente dói, incomoda. O kanji do Zen, do lado direito da nossa tela, né? Dividindo ele, ele mostra na parte inferior um altar e na parte superior uma espinha dorsal de um animal. E o que significa isso? É sacrifício próprio. Então, o Zen é para melhor, ele é bondade, ele é virtude, e a explicação literal do Kaizen, da origem dele, que o Kaizen ele é mudar, ou seja, vai doer, vai ser para melhor, mas exige sacrifício próprio. Só eu posso fazer. Então, o que eu queria falar para vocês é, a Toyota trouxe toda essa conotação do Kaizen para dentro da fábrica, para dentro do processo, com o intuito de melhoria contínua, mas o Kaizen, ele vem muito anterior, ele veio para uma cultura muito estruturada no Japão, onde o japonês, ele fala, você quer melhorar algo, melhora a si mesmo. Primeiro, melhora a si mesmo, né? Trabalhe no seu eu, né? Faça um Kaizen interno, faça um Kaizen pessoal, você vai estar pronto para fazer, para aplicar efetivamente a filosofia, né? Então, tem uma conotação muito forte a história do Kaizen, a origem da palavra, do kanji. E aqui a nossa agenda, mostrando um pouco da transformação que nós fazemos. Essa agenda, quem nos ajudou a estruturar foi o sensei Júlio Briales, também parceiro da Voito, profissional espetacular. E como a gente fala de Semana Kaizen, você ouve falar muito, né, de Kaizen Blitz, enfim, o Kaizen Blitz, ele não traz transformação cultural. Por quê? Porque ele é rápido, né? São 2 dias, 3 dias que você identifica o problema, mapeia, gera plano de ação e atua, né? A Semana Kaizen para uma empresa que está aplicando e tem um foco na transformação cultural, a Semana Kaizen é extremamente importante. E a gente começa a ganhar o jogo na Semana Kaizen, no pré-Kaizen, na preparação. 1,5 antes, 2 semanas antes, eu preparo a nossa Semana Kaizen, ou seja, eu defino quais são os recursos, quem vai ser o líder do projeto, quais são os KPIs que nós vamos atuar, que nós vamos melhorar, qual é o problema que a gente vai atuar, né, problemas operacionais. Também a gente coloca metas de melhoria contínua, né, como 5S, olhando segurança do trabalho e ergonomia, e aqui eu começo a mexer efetivamente no trabalho do funcionário, que está lá no chão de fábrica, no Gemba. Porque muitas vezes, quando você fala com um funcionário, nós vamos fazer um Kaizen para reduzir o tempo de recebimento de uma carga, por exemplo, em doca, no caso do varejo, né, eu demoro 45 minutos para descarregar um caminhão e eu preciso demorar 25, né, vou ter o ganho. Muitas vezes isso não é muito intrínseco, não é muito palpável para o funcionário que está lá no Gemba, mas quando você muda o posto de trabalho dele, quando você olha para 5S, olha para a segurança do trabalho e ergonomia, ele se sente valorizado. Eu começo a gerar visão de dono, começa a correr aí o sentimento de melhoria na veia do funcionário. Primeiro e segundo dia da semana são dias de realmente transformação, onde a gente tem o treinamento Lean teórico, e aí a gente vai para o Gemba realmente para praticar, né? Não existe Lean sem prática. Tem uma conotação bacana que eu gosto, que o Lean ele é muito parecido com aprender a tocar um instrumento musical. Você pode ler livros e livros de como tocar um instrumento, mas se você não praticar, você não vai aprender. O Lean é exatamente isso. Terceiro, final do segundo dia aqui, um plano de ação muito bem elaborado do problema, com o time envolvido, né, e aí uma equipe multifuncional, com operadores, pessoal do chão de fábrica, analistas, enfim, pessoas até fora do processo para trazer novas ideias. Terceiro e quarto dia é o mão na massa, é a transformação, todo mundo com segurança, paramentado, mas no chão de fábrica ou no escritório, realmente para fazer a transformação. O quinto dia, um refino, ajuste do novo processo, definição de padrões, e aí no final do quinto dia, a celebração, né? Essa semana é a semana da transformação.
e muitas semanas que não completam, né, a gente não finaliza aí todas as ações no 5º dia, nós temos o pós-Kaizen, e o pós-Kaizen, ele é o grande responsável pela sustentação e consolidação do trabalho, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de sustentação, que é o PointSIP, é uma ferramenta muito utilizada no mercado automotivo, que eu trouxe para o varejo, né? O Point é de ponto de encontro, o SIP é de Continuous Improvement Process, ou seja, é o processo de melhoria contínua. E o que é isso? É uma área no chão de fábrica, onde nós temos um quadro de indicadores com os principais KPIs, plano de ação, ver e agir, uma folha de solução de problemas, onde religiosamente, nós temos um ritual de 15 minutos por turno, onde a equipe daquela determinada área se reúne para falar de problemas, para falar de situações, de olhar indicadores, se está fora da meta, tomar ação, tendência fora da meta, tendência de sair da meta, também já atuar, e falar de problemas que precisam ser resolvidos. Problemas ver e agir ali na hora. Se tiver problemas mais estruturantes, as ações do PointSIP migram direto para o OBA, que é uma reunião gerencial também que acontece diária. É impressionante, pessoal. O PointSIP sustenta de uma maneira muito bem estruturada as melhorias no chão de fábrica e nos ajuda a gerar a visão de dono, que é o que realmente a gente quer como transformação de pessoas. O PointSIP na Toyota é chamado de Daily Kaizen, essa área que nós temos, vocês estão vendo aqui, tem um quadro, uma mesinha, a reunião em pé, é rápida, 15 minutos, muito objetiva, a Toyota chama de Daily Kaizen, né, essa área onde eles fazem esses Kaizens diários, efetivamente. Falando um pouco de DNA de melhoria contínua, né, todo mundo conhece essa escuderia da Ferrari, e tem uma história muito bacana envolvendo o fundador da Ferrari, que o senhor Enzo foi questionado por um repórter, e o repórter perguntou para o senhor Enzo Ferrari, fundador da escuderia, qual o melhor carro do mundo? Vocês imaginam um repórter perguntando para o dono da Ferrari, o fundador da Ferrari, qual era o melhor carro do mundo? E o senhor Enzo respondeu que o melhor carro do mundo ele ainda não fez. O melhor carro do mundo é a próxima Ferrari. Né? A Ferrari que ele vai fazer amanhã é melhor do que a Ferrari que ele está fazendo hoje. Esse é o conceito intrínseco que corre nas veias, né, o DNA da melhoria contínua. Falando um pouco agora, né, da dificuldade, né, por que as empresas não têm sucesso com o Lean, né, dividindo um pouco com vocês. Primeiro, as empresas enxergam o Lean como uma caixa de ferramentas, única e exclusivamente, e o Lean não é. O Lean, ele é jornada, né, ele é filosofia, não é caixa de ferramentas. Né, o sonho do curto prazo, então eles querem rapidamente o resultado a curto prazo. Quem quer resultado a curto prazo, dificilmente vai se dar bem com o Lean, porque tem que ter constância no propósito. A Toyota, comentando com vocês, a Toyota está há 75 anos praticamente trabalhando com Lean, e eles falam que eles ainda estão aprendendo. Por que as empresas não têm sucesso? Porque erram no desenvolvimento e qualificação das pessoas. Querem avançar mais rápido do que são capazes, né? Fazem de um jeito superficial, não tem profundidade. E, principalmente, a liderança não acredita. Eu sempre comento que o Lean, ele é top-down. O primeiro homem da organização, ele tem que querer, ele tem que entender que o Lean é o que vai perpetuar o business da empresa. Mas a formação é da base, né? Então, o Lean, ele é top-down, mas a formação, a transformação, ele é no Gemba. A transformação, ele é na base. E aí, falando um pouco de protagonismo Lean, algumas dicas para vocês da vivência que eu tenho, né, que meu time tem, falando um pouco da liderança protagonista Lean, né, muito mais do que uma simples liderança, né, primeiro... Danilo, antes de você continuar aqui, já estou dizendo, você já está respondendo uma pergunta, o pessoal está participando aqui, achando bacana, legal. Eles perguntaram justamente isso, como romper essa resistência à mudança da alta gerência, né, da liderança, e o tema justamente que você está falando agora. Isso, eu vou comentar um pouco, eu aproveito já, Leandro, obrigado. Então, primeiro, respeitar as pessoas, né, respeito e segurança do trabalho, em primeiro lugar, né, ser um treinador, ser um coach,
o detentor ali da filosofia, né, tem uma capacidade de educação para aprender, a humildade para aprender e para ensinar constantemente, né? Nós só vamos mudar a nossa empresa, nossa cidade, nosso país pela educação, né? Então, é capacitação constante. Hábito, então, o ser humano precisa de hábito, ele precisa de rituais, repetição, né, disciplina, é a constância do propósito que eu comentei para vocês, né, a reunião é 15 minutos, ela tem horário para começar, ela tem horário para terminar, mesmo no dia que não tem nenhum problema, o time se reúne, mesmo que seja para falar, olha, pessoal, não tem nenhum problema na nossa operação, está tudo em ordem, bom trabalho, trabalhem com segurança, mas eles precisam da repetição, eles precisam dessa constância, efetivamente, o ser humano precisa disso. Nós falamos de tomar riscos, né? Então, a liderança, independente dela, toma riscos, efetivamente, para evoluir, desenvolver talentos, né? Quantos talentos que a gente consegue enxergar, protagonistas do Lean aí, que tem se desenvolvido numa meritocracia, nesses últimos 4 anos que nós temos trabalhado no varejo, com a implantação do Lean. Incansavelmente, o protagonista Lean tem que percorrer, procurar problemas, procurar desperdícios, né? O mudar, né, que são os desperdícios, né, o mu, na tradução, é não existência, e o da é valor, então, na tradução literal, é não existência de valor, que foi traduzido para desperdício. Não só, né, depois que achou os problemas do desperdício, precisa resolver os problemas, né, e aí metodologias como MASP, PDCA, 8D, que é muito utilizado no automotivo, o 6 Sigma, dependendo do tamanho do problema, se a empresa utiliza ou não, estar presente e disponível no Gemba, né, exercitar o Genchi Genbutsu. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala o seguinte, que o líder tem que estar disponível, né, porque você é um líder, não é um astro, né, você não é um astro de TV, de cinema, você tem que estar disponível, você tem que estar pronto para a tua equipe, né, disponível para a tua equipe, disponível no Gemba. Ser protagonista, né, e os guardiões de todos os padrões, né, dos indicadores, os padrões, instruções de trabalho padrão, procedimentos, da filosofia 5S, que é um dos grandes alicerces, né, de ambiente saudável, ambiente de alta performance, da gestão à vista, extremamente importante dentro do Lean. Ter atitude vencedora, não basta só ter atitude, tem que ter atitude vencedora. Ser exemplo de conduta. E um ponto muito importante, né, quando a gente entra no Lean, a gente fala de coragem, a gente fala de humildade e resiliência. E me perguntam, fala, Danilo, coragem para quê? Coragem para começar. Humildade para a gente entender que pode dar errado, e vai dar. Mas você tem que ter resiliência. Resiliência para levantar a cabeça e começar quantas vezes for necessário. Sempre tendo um apoio muito forte da alta administração. E aí o Leandro comentou sobre o apoio da alta administração, eu comentei que o Lean, ele é top-down, se a gente não tiver o primeiro homem da organização engajado, entendendo que a mudança, a transformação cultural, esse é o caminho, e a filosofia Lean é o caminho, é muito difícil a base conseguir transformar, né? Mas existem casos que o presidente da empresa quer, mas a gente tem ali uma média gestão, né, uma média alta gerência, também com dificuldade de entender. E muitas vezes as pessoas têm medo, né, medo da mudança, lembra do Kai? Tem medo de mudar, né? E aí uma dica que eu dou para vocês é, primeiro, envolvimento das pessoas. E segundo, conversar com esse gerente e perguntar para ele, qual o teu maior problema? Deixa ele relatar. E você aplica um Kaizen nesse maior problema. Convence ele pelo exemplo. Em uma semana Kaizen, muitas vezes, isso aconteceu, várias vezes dentro do GPA, problemas que há anos não eram resolvidos, a gente conseguiu resolver em uma semana. E aí, alguns gerentes que não eram crentes na filosofia, passaram a ser grandes apaixonados aí pela filosofia Lean, tá? Isso é normal acontecer dentro da organização.